Investir no mercado imobiliário americano é incrível, super interessante, até porque neles podemos receber dividendos em dólar e ainda mais estar posicionados na maior economia do mundo. O interessante é que existem uma diversidade gigantesca de setores nos REITs, que são os fundos imobiliários americanos, FIIs americanos, e poucas pessoas sabem diferenciá-los. Há um tempo atrás tivemos o primeiro vídeo dos melhores REITs de cada setor, vou até aproveitar e já deixar o link aqui em cima para você assistir, se você não assistiu. E agora, como foi muito pedido no outro, estarei trazendo a parte 2 desses melhores REITs de cada setor, logicamente complementando os outros que eu não trouxe no vídeo anterior. A ideia é pegar o melhor REIT de cada setor, aqui no caso serão 6 no total que irei trazer, e pegar o que eu acho mais interessante, comentar um pouquinho sobre ele, mostrar alguns números, resultados, balanço e etc. Desses 6 setores que eu falei que a gente vai comentar nesse vídeo aqui, alguns deles são data center, healthcare, e o último deles que eu vou comentar nesse vídeo tem um dividend yield médio, o setor como um todo, de 8%. E o que eu vou trazer aqui paga 7% de dividend yield, um REIT em si, de um setor aí que vai ser o último. Então fica até o final desse vídeo para não perder nada, tá? Que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. O primeiro setor que eu gostaria de trazer é o Timberlands. Eles são REITs que possuem espaço de plantação e colheita de madeira, que acabam se transformando em madeira serrada e vendida para diversos setores da bolsa, como construção. Então, Timberland vem de madeira, né? E aí no caso seria madeira serrada. E olha que louco ter REIT que investe em espaços que plantam árvores e colhem e depois vendem para construção, bem doido. Existem 4 REITs nesse setor atualmente no total e o dividend yield médio desse setor é de 2,23%. O REIT que escolhi para representar aqui Timberlands é o Potlatch Deltic, não sei, cara, é bem difícil falar, Potlatch Deltic, ticker PCH, acho que agora foi, hein? Difícil falar. Bom, esse é o terceiro maior REIT do setor em capitalização de mercado. Só pra vocês terem noção, eles possuem de terras ali plantadas 111 mil acre, que eles falam, né? ACRE. Só que aí eu fui trazer isso para quilômetros, né? Que eu gosto de me expandir um pouco em questão de informação. E aí eu vi que isso corresponde a mais de 445 quilômetros, tá? Então é muita terra, é muita coisa. E o dividend yield desse REIT aí é de 3,18 em específico, tá? Bom, aqui vocês podem ver um pouquinho do gráfico desse REIT na bolsa desde o seu IPO. Ele é bem, né, volátil, a gente pode observar, mas nesse ano já trouxe uma valorização de 13%. Aqui a gente tem um pouquinho dos números desse REIT, receita crescendo bastante, o que é super interessante, e principalmente aqui o FFO, tá? Que é um ponto muito importante a gente sempre observar num REIT, como eu sempre falo pra vocês. E o legal dele é que ele tem uma dívida muito controlada, tá? Muito difícil você encontrar um REIT com uma dívida tão estável assim como esse. Bom, vou mostrar rapidamente alguns pontos aqui no relatório que eles possuem para vocês observarem. Se quiserem, vocês podem até pausar, mas eles têm um crescimento bem legal de dividendos ao longo do tempo. Olha, quando eu tava falando das árvores, são essas aqui, tá? São aquelas bem fininhas, compridas, que eles vão replantando e colhendo depois de um tempo. E aqui, olha que interessante, eles mostram um pouquinho da demanda da América do Norte frente ao lumber, né? Que seria essa madeira um pouco serrada. E aí você vê que ela é crescente ao longo do tempo e é previsto também que em 2023, 2024, 2025 cresça bastante. Então, consequentemente, é um REIT que tende a crescer. Ó, e quando eu falo madeira serrada também, só outra imagem para vocês terem noção, é essa aqui, tá? Que é levada normalmente para construção de casas. O segundo setor que a gente vai trazer nesse vídeo aqui é o healthcare, que seria saúde. Nesse caso, basicamente são REITs aí que possuem imóveis totalmente relacionados à assistência médica e também cobram aluguel dos inquilinos nesse caso. Aqui a gente inclui também instalações para idosos, hospitais, prédios de escritórios médicos e até instalações de enfermagens. Nesse setor existem 17 REITs no momento e a média de dividend yield ela é de 5,12% ao ano. O REIT escolhido aqui para representar a healthcare é o Medical Properties Trust. O ticker dela ou dele é o MPW. Esse é um tipo de REIT que possui mais de 440 propriedades relacionadas à assistência médica em si e todos eles com contratos Triple N, né, que seria aquele que você passa todas as responsabilidades para o inquilino, né, manutenção, impostos, etc. E meio que o REIT sempre recebe a receita igual, independente do que aconteça no imóvel. E isso é bom para nós investidores, que a gente consegue ter uma previsão do fluxo de caixa muito melhor. Esse REIT em si, ele tem um dividend yield de 5,15% ao ano. Aqui vocês podem observar um pouco do gráfico dele na bolsa, que é bem crescente ao longo do tempo.
e nesse ano ele trouxe uma valorização de 2,4%. Aqui a gente pode ver um pouquinho dos números dele, então receita crescendo bastante, principalmente FFO aqui crescendo, em 2019 e 2020 saltou absurdos, tá? Então isso é muito legal de a gente ter acompanhado também. Abrindo o relatório deles, a gente tem algumas outras informações, como a quantidade de propriedades atuais, que é de 444, tá? E aqui o total de beds, né, camas que eles têm para idosos, no caso, que é o foco grande deles, mais de 46 mil, tá? Em mais de 32 estados e 9 países, tá? Aqui a gente tem imagens de alguns dos prédios deles que eles possuem ali internamente, desses 440 aí, que é bastante, por sinal. E olha que interessante esses dados aqui, ele mostra um pouquinho de quantos imóveis irão perder o contrato depois em cada ano, né? E aí você pode observar que até, sei lá, 2025, 2026 são pouquíssimos. A grande maioria tá em 2029, 2030 e principalmente acima de 2030. Então os contratos deles são muito interessantes, que são pro longo prazo mesmo com os inquilinos. Bom, aqui a gente pode observar um pouquinho também da receita desse MPW por país, tá? E Estados Unidos é o mais representativo com 64%. Agora vamos para o terceiro setor de REITs, que é o Self-Storage ou autoarmazenamento. Esse é o nome dado a galpões em que você mesmo vai lá e armazena suas coisas, tá? Isso é muito comum nos Estados Unidos. Normalmente são galpões gigantescos e dentro desses galpões você tem vários pequenos, menores. E aí as pessoas vão lá e contratam, alugam esse lugar menorzinho ou um pouco maior e colocam suas coisas ali dentro, seja barco ou até mesmo as tranqueiras de casa. Só por curiosidade, já tem em São Paulo algumas empresas desse tipo, desse ramo, em rodovias bem conhecidas, tá? De self-storage existem 6 REITs no total. E a média de dividend yield é de 3,06% ao ano. E o REIT que eu escolhi para representar o self-storage aqui, e por sinal tem vários ótimos, tá? Cube, como outros, mas esse aqui é bem legal, é o Extra Space Storage, tá? O ticker dela ou dele é EXR. Ela é a maior empresa de gerenciamento de lojas de autoarmazenamento dos Estados Unidos. Atualmente tem mais de 2.054 galpões próprios em 41 estados e isso gera aproximadamente 1,5 milhões de unidades de espaço. Olha o tamanho desse REIT. Quando eu falo 1,5 milhões de espaços, são aqueles espaços que eu falei que ficam dentro dos galpões, tá? Cara, é muita coisa, é bem gigante esse. Atualmente ele paga um dividend yield de 2,54% ao ano. E o legal é que eles possuem um tipo de armazenamento grande e pequeno, para todo tipo. Então, tanto para barco, carro, sei lá, o que as pessoas quiserem guardar de grande escala, ou até mesmo tranqueiras de casa, como um móvel, por exemplo, sei lá, um computador velho, uma TV velha, normalmente a galera gosta de guardar. E olha que interessante o gráfico do Extra Space Storage na bolsa ao longo do tempo, quão consistente é que ele vem crescendo, né, e mantendo esse crescimento, muito legal mesmo. E nesse ano ele trouxe uma rentabilidade de mais de 80%. Sim, absurdo. E olha que legal os números desse REIT em si, né? Ele vem crescendo em receita, tanto quanto lucro líquido, tá? Que é um negócio que não importa tanto assim para REITs. A gente pode ver que tem uma dívida ok, tá? E principalmente FFO crescente. Isso é muito legal, né? Acho que 2020 foi um ano muito bom para eles e acredito que para os próximos anos serão também. Bom, aqui a gente tem alguns dados desse REIT em específico de self-storage. Aqui ele mostra pra gente a quantidade de propriedades, algumas outras informações bem legais, como também o crescimento de dividendos, que foi de 60% nos últimos 5 anos, e também mostra pra gente um pouquinho da ocupação total do portfólio deles, que chega a 96%, tá? Que é um indicador muito bom. Ou seja, somente um pouco menos de 4%, que no caso de todas as propriedades que eles possuem não está alugado. E aqui, só pra vocês terem noção de imagem e tamanho, esse aqui é um dos galpões que eles possuem. Vocês podem observar aqui, vou tentar até dar um zoom, ó, que tem uma portinha dessa no galpão gigante. Cada portinha dessa é o que a pessoa aluga pra colocar as tranqueiras. Tem até nos canais do Discovery, por exemplo, aqueles de leilão, né, que o pessoal dá o leilão antes de abrir, né, e aí abre, vê o que tem lá dentro depois como surpresa e tenta vender as coisas e ganhar mais do que você comprou no leilão, né? Tem bastante canal que faz isso, eu acho bem legal até por sinal. E aquele, além disso, eles estão mostrando que nos espaços dele tem até uma parte relacionada à energia solar, bem legal saber disso, né? Aqui a gente tem outras informações bem legais, se vocês quiserem dar uma pausada para dar uma olhada, mas principalmente aqui focar na quantidade de clientes que eles possuem, que são mais de 1,2 milhões. E outro dado interessante de mostrar desse REIT, eu gosto bastante desse setor, né, em específico, mas olha que legal, ele mostra que em 2019, 2020 e 2021 foi o ano, está sendo o ano com maior ocupação
dos seus imóveis, vamos dizer assim, né? E você pode observar que é um crescimento bem gradual, tomara que mantenha isso para mais, né? E aqui outro dado legal que vocês podem observar é uma comparação com os seus concorrentes, tá? Sendo o Public Storage, assim, um dos maiores REITs desse setor. Aí você tem o S Storage, o CubeSmart, que é muito legal, o Life Storage também muito legal, mas você pode observar o quanto espaço ele possui ainda para crescer nesse tipo de setor de REIT, de self-storage. E aqui um pouquinho das aquisições deles, né? Então em 2021 eles tiveram 79 stories, né? Que eles falam que são galpões novos dentro do portfólio e 75% deles já estão com ocupação, tá? Então olha o quão rápido eles são em adquirir em grande escala e também colocar a gente para dentro ali para alugar. Acho que chega, né? Caraca, falei bastante desse aqui. Poderia continuar falando bastante ainda. Agora vamos para o quarto setor de REITs, agora a gente vai falar sobre infraestrutura. São REITs que gerenciam imóveis de infraestrutura e dentro deles a gente pode colocar várias coisas como cabo de fibra ótica, tá? Ou cabos de fibra em si, redes de Wi-Fi, torres de telecomunicação, que é um dos principais, e principalmente dutos de energia. Dentro desse setor de infraestrutura em REITs, existem 6 no total e a média de dividendo yield deles é de 2,63% ao ano. O REIT escolhido para representar a infraestrutura aqui é o American Tower, o ticker dele é o AMT. Só para vocês terem noção da grandiosidade desse REIT que gerencia redes de telecomunicação, antenas de telecomunicação, possui atualmente mais de 219 mil torres ao redor do mundo, tá? 219 mil, até me enrolei aqui pra falar, é coisa pra caramba. Nos Estados Unidos, Canadá, Europa e tem até em Brasil, tá? Nessas torres de telecomunicação que eles gerenciam, que é bastante, precisa ter um time bem grande por trás ali, as empresas elas se afiliam, né? Compram espaço, alugam espaço para colocar suas antenas e jogar ali, sei lá, claro, TIM, jogar a rede para a região. E esse é um dos setores que está muito bem posicionado com o 5G, tá? Né? Logicamente, pelas empresas precisarem mais de utilização, de aluguel desse tipo de telecomunicação e a tendência é que aumente, né? Para você abranger mais os países, como o Brasil, por exemplo, não tem 4G, 3G em todo, né? Então a tendência é que tenha mais antenas e com o avanço de 5G, 6G, 7G, a gente tenha mais empresas querendo fazer esse tipo de alocação. Atualmente o American Tower paga um dividend yield de 1,86% ao ano. Bom, aqui a gente tem um pouquinho do gráfico de valorização dele ao longo do tempo na bolsa e olha isso aqui que incrível, né? Olha o crescimento parrudo. E muita gente fica se perguntando, né? REIT não cresce, REIT é que nem fundo imobiliário, né? Que só paga dividendo. Não, pelo contrário, eles crescem e bastante. E só nesse ano o AMT entregou uma rentabilidade de 21%. Aqui a gente tem um pouquinho dos números do AMT, receita crescente, o que é muito interessante. Aqui, dívida ok, tá um pouquinho acima do normal. E a gente tem aqui um FFO crescente, tá? Que é o que importa e muito. E quando a gente fala rede de telecomunicação, são essas aqui que nem eu tô mostrando, tá? Olha o tamanho disso e várias empresas podem se afiliar numa única antena, tá? Então você pode observar aqui que pode ter mais de uma empresa, por exemplo, a Vivo, Claro e TIM numa única. Importante citar aqui também que o espaço é da AMT e a antena, logicamente, é da AMT também, tá? Não é só a antena, é o espaço também, né? Que tem o gerador e tudo certinho. Aqui vocês podem ver a distribuição mundial que eles possuem. Então no Brasil tem aproximadamente 23 mil antenas da AMT e nos Estados Unidos, que é o maior aí, mais de 43 mil, tá? E aqui, olha que legal, vocês podem observar que numa antena eles podem ter até 3 empresas, né? Então é só eles adicionando os espaços ali. Então meio que eles aproveitam muito o lugarzinho que eles têm. E olha que interessante esse dado que eles trouxeram, que mostra o quanto é utilizado de transação de dados, né, por atividade em megabytes. E aí você consegue observar que e-mail é quase nada, né? Mas se você pegar e-mail para Netflix, né, que são aqueles streaming que a gente assiste, é 11 mil vezes maior, né, em questão de transação de dados. E a tendência é que a gente comece a utilizar bastante esse tipo de serviço e comece a utilizar mais de telecomunicação, de transação de dados. Então bem legal esse REIT aí, fica para estudo para vocês. Ó pessoal, e a gente já tá chegando no último setor que paga um dividendo yield de 8%, é loucura. Vocês vão gostar bastante e se vocês já estão curtindo tudo isso que eu tô passando aqui, deixa sua curtida aqui embaixo, se inscreve no canal para ajudar bastante a gente a crescer e também mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Agora vamos para o quinto setor aqui que tava faltando também, é o Data Center. Esse eu gosto bastante. Eles são REITs que gerenciam instalações gigantescas parecidas com galpões mesmo e que ali internamente você tem vários computadores, várias máquinas que fazem o processamento e transação de dados. É ali que várias empresas armazenam as suas informações preciosas de clientes, é ali que também transacionam compras, dados, então
hoje a internet em si vive de data center por trás. Esses REITs, além de fornecer todo esse galpão, eles possuem também vários serviços para limpeza, manutenção e simplesmente também, por exemplo, refrigeração que precisa ter. Então tem todo um acompanhamento, não é só vender o espaço, né? Tem também o gerenciamento ao longo do tempo. De data center hoje existem 4 REITs no total e o dividend yield médio é de 2,40% se você pegar a média desses 4. O REIT que eu escolhi aqui para representar data center é o Equinix, o ticker dele é o EQIX. Ele é o maior REIT de data center dos Estados Unidos e do mundo em capitalização de mercado. Atualmente conta com mais de 237 data centers dentro do seu portfólio em mais de 27 países e tem atualmente mais de 10 mil clientes. E olha que doideira, do Fortune 500, né, que pega as 500 empresas assim mais brabas do mundo, 50% delas alugam data center com eles. Atualmente o Equinix paga um dividend yield de 1,45% ao ano. Esse aqui é um pouquinho do gráfico de valorização dele na bolsa ao longo do tempo, e a gente pode observar que nesse ano já teve um crescimento de 15%. E é legal mostrar também que em 2020, né, logicamente, pelas questões de a gente tá utilizando mais internet, teve também uma demanda muito grande por data center. Ele vem com uma receita bem crescente ao longo do tempo, que é super interessante a gente acompanhar, uma dívida bem controlada e aumentando o FFO ao longo do tempo, né? Então, super ok. Aqui, olha que legal, vocês podem observar um pouquinho da receita deles, o quanto tá já em REITs já estabilizados, que é capaz aqui de ser a grande parte, em que estão em expansão, que é uma menor parte, e dos novos, né? Então a representatividade de cada um deles. Aqui vocês possuem outras informações sobre ela, em si vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhadinha, mas o legal aqui é que eles foram a primeira empresa de data center a fornecer 100% de energia limpa e renovável em algum dos seus data centers. Muito show! E aqui, para curiosidade de vocês, um pouquinho da distribuição também da receita, né, que eles possuem. Então, da receita deles, 36% vem de cloud e IT, né? E cloud, que nem eu falei pra vocês, é a nuvem que vem crescendo bastante, de você colocar seus dados ali num lugar sem ser fisicamente. E aí você tem a outra parte de network, enterprise e CDM. Agora vamos para o último setor aqui que eu tava prometendo pra vocês que paga bastante dividendo yield, que é o de mortgage. Eles são REITs hipotecários, tá? Ou seja, atrelados a dívidas imobiliárias, que simplesmente compram esses títulos, né, de imóveis por troca de um juros ali que é pago. Esse é um dos setores que mais pagam dividendos em REITs assim no geral, tá? Então você tá procurando muito dividendo, explosão mesmo, aí tem que ser em mortgage mesmo. E ele é um dos maiores em quantidade de REITs que possuem. Atualmente são 40 de mortgage. E a média de dividend yield é de 8,25% ao ano, tá? E olha, fica a dica, não esperem muito crescimento nesses REITs de mortgage. Se pegar os 40 aí, acho que um deles vai crescer assim ao longo do tempo. A maioria deles vai ser estável o preço, porque paga muito dividendo. Então ele recompensa numa outra ponta. E o REIT escolhido por mim aqui para representar o mortgage é o Starwood Property Trust, tá? O ticker dela ou dele é o STWD. Ele é o segundo maior REIT de mortgage da bolsa em capitalização de mercado, com foco em hipotecas comerciais dos Estados Unidos e Europa também. Atualmente paga um dividend yield de 7,47% ao ano. Isso para os Estados Unidos é absurdamente alto, é como se pegar, por exemplo, 13% de dividend yield no Brasil. Esse aqui é um pouquinho do gráfico do Starwood que eu escolhi para vocês. Vocês podem observar que ele é bem lateralizado, em poucos momentos ele vai crescer bastante, né? Só para vocês terem noção, nesse ano foi um negócio surreal, cresceu 37%. Isso porque na pandemia em si ele chegou a cair quase 80%, tá? 63% no caso aqui. Então a volta ela ia acontecer de qualquer forma e ia trazer rentabilidade. Mas agora a tendência é continuar como foi nos últimos anos. Esses tipos de REITs de mortgage possuem um balanço um pouco diferente do que o normal, tá? Eles não têm um FFO assim pra gente olhar, porque eles não pegam imóveis físicos e sim títulos. E aí faz muito mais sentido a gente olhar o quanto desses títulos totais que eles possuem, o quanto não está sendo pago pra eles, né? Ou seja, tá dando calote ou está demorando para pagar, está devendo por um tempo. Que assim a gente consegue ver a saúde desse REIT em si. Então, em total de assets e equity vem crescendo ao longo do tempo, isso é muito legal a gente ver. Receita também cresceu, né? Só em 2020 que deu uma pequena queda, mas acredito que isso não venha nada a ser impactante. E aqui a gente pode observar, que nem eu falei para vocês, o PCL, que é o Provision for Credit Losses, ou seja, a perda provisionada de crédito que eles vão possuir em cada ano. E aqui, normalmente, eles usam esse indicador, que é o PCL sobre lucro líquido, que tá muito ok.
ok, tá 13%, 9%, então tá dentro do esperado. Essa aqui é uma das torres comerciais do JP Morgan, né, que eles têm títulos de dívidas atrelados. Olha o tamanho de um negócio desse. E aqui no balanço deles não tem muito o que mostrar, eu vou ver se eu acho uma coisa interessante, mas é muita questão de dado, informação, né, não tem muita foto, imagem pra mostrar. Aqui vocês podem ver do portfólio dele o quanto tá atrelado a cada tipo de setor. Então tem títulos de dívida de office, né, que é escritório, hotel, multifamily, aí tem a parte residencial, retail, né, industrial. Então tem um mix bem interessante, mas grande parte ali vai pegar office, tá? E olha que interessante, se a gente pegar ali dos offices e de tudo que eles têm ali de dívidas atreladas, quais que são os setores das empresas que trabalham nesses escritórios ou que alugam esses tipos de escritórios? Aí você pode ver que 63% são empresas de gás natural, né? Bom, pessoal, esse era o vídeo de top REITs dos setores que existem aí na bolsa como um todo. Eu trouxe, se eu não me engano, 11 no total, né? Foram 6 desses, 5 no outro, alguma coisa assim. Mas, cara, os dois vídeos aqui complementam bastante coisa. Espero realmente que vocês tenham gostado. Deixa a curtida aqui embaixo, se inscreve no canal pra ajudar a gente a crescer e também mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa aqui embaixo nos comentários quais desses setores você mais gostou ou qual deles você possui na seu portfólio atual. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!